De volta com o nosso Clube da Bola, aqui na NDTV, nesse sabadão, para esquentar a rodada dos catarinenses em campo no Campeonato Brasileiro. Na Série B, a gente já destacou no primeiro bloco a equipe da Chapecoense e do Avaí, os dois times que vão se enfrentar no clássico lá na Arena Condá. Deixa eu só fazer uma correção. O Ian, na verdade, não falou que o Anderson não venceu a Chapecoense, e sim o Avaí. O Avaí nunca derrotou a Chapecoense em Série B do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar do nosso outro representante, o Brusque, que assim como a Chapecoense, tenta sair da zona de rebaixamento do Z4. O Cacá Oliveira chega com os detalhes do Bruscão pra gente. Boa tarde, Alisson. Boa tarde para você que está ligado no Clube da Bola. O Brusque jogou no início da semana, acabou perdendo para o Novo Horizontino por 1-0 fora de casa. O Novo Horizontino está fazendo essa campanha espetacular na Série B do Brasileiro, então perder lá em São Paulo, normal, né? Mas a rodada acabou sendo muito boa para o Brusque e o prejuízo foi só a derrota, porque a classificação fica tudo na mesma. Nós tivemos Botafogo perdendo, Paysandu perdeu, Ituano perdeu, Chapecoense perdeu, CRB perdeu. Então a rodada que o Brusque perde para a melhor equipe do campeonato, os concorrentes contra o rebaixamento também perdem. Então isso foi muito bom para o Brusque, que na segunda-feira enfrenta o Amazonas aqui em Itajaí, no Gigantão das Avenidas. O Brusque precisa vencer, de repente vencendo, combinação de resultados, sai do Z4. Então a rodada foi muito boa, apesar do Brusque ter perdido. E se ajudar na próxima semana, o Brusque sai dessa zona da confusão. Agora, a questão é o Gigantão das Avenidas e o gramado do estádio do Marcílio. Porque nesse período de 10 dias, com esse período de chuva, o Gigantão vai receber 5 jogos. Já tivemos no último final de semana 2 partidas. Hoje o Barra joga com o Joinville, amanhã Marcílio e Chapecoense pela Copa Santa Catarina, segunda-feira Brusque e Amazonas pela Série B do Brasileiro. Torcer para que o gramado aguente a demanda de jogos e também esse período de chuva aqui em Itajaí. Volto com você, Alisson. Valeu, Cacá. Obrigado, amigo. Deixa eu te perguntar, Ian, ele é teu irmão ou não? Vocês são parentes, por acaso? Que a aparência é muito igual, é parecido demais. Os caras estavam brincando comigo semana passada aqui no Clube da Bola, o meu WhatsApp só buzinando toda hora. O pessoal, o Ian pregou o irmão ali, cara. Não. Tem certeza que não é Ian Oliveira Cel? Não. Então tá tudo certo. Se tirar a barba, acho que fica parecido mesmo. Bora lá, Matheus, por favor, coloca na tela pra gente a classificação da Série B, pra gente repassar a situação das nossas equipes, dos nossos representantes. O trio da Série B está lá na liderança o Novo Horizontino, que é uma surpresa, né? Imagina o Novo Horizontino na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso aí, olha, nem no sonho mais improvável do torcedor do Novo Horizontino estava previsto isso. Santos, Vila Nova e Sport complementam ali o G4, o grupo de acesso. Coladinho está o Mirassol com a mesma pontuação do Sport. Descendo um pouquinho, o Avaí na 7ª posição, 40 pontos, portanto 3 atrás do time lá do Recife, do Sport. E aí, virando a página, a situação das nossas outras equipes, né? A Chapecoense com 28 pontos, a mesma pontuação do Ituano, e o Brusque com 26 na penúltima colocação. Emerson Luiz, qual é a tua análise a respeito aí do Brusque? Bruscão que vai ter esse jogo importante amanhã na segunda-feira contra o Amazonas. É mais uma possibilidade de sair da zona de rebaixamento. Agora, o que incomoda é não poder jogar em casa, né? A gente está indo para a reta final, para as últimas rodadas da Série B, e o Brusque continua sem atuar no Augusto Bauer. Incomoda demais, é ruim demais. É o prejuízo técnico, é o prejuízo financeiro, é difícil. Como disse o Cacá ali, o irmão do Céu, do Ian, brincadeira. O resultado foi normal, assisti o jogo. O Novo Horizontino não é líder por acaso, é um time... Não tem nada demais, mas é um time organizado. Isso importa muito. O Eduardo Batista, o técnico, tem o time na mão. É um grupo bem focado, muito disciplinado taticamente. Já imaginava ali que seria um jogo difícil, não foi um resultado anormal. Eu acho que o Brusque botava na calculadora, na conta ali, ó, se a gente voltar com um ponto, tá ótimo. Mas enfrentou o líder do campeonato. E eu vejo ali, agora até só pegando um gancho do Avaí, que Novo Horizontino e Santos estão garantidos. Acho muito difícil os dois não ficarem ali com 2 vagas. Por isso o Avaí vai ter que somar pontos aí, como disse o Anderson Moreira há pouco. Ele falou em vitórias, mas pela leitura que eu vi dele ali, um pontinho lá em Chapecó tá bem-vindo. Acredito que sim, mas o Brusque tem que ganhar do Amazonas. O Amazonas deu uma arrancada, surpreendeu, mas se a gente olha o Amazonas e o Avaí, a diferença é de apenas 1 ponto, mas não tem jeito. Gramado ruim, Itajaí, fora de casa,
mas o Brusque vai ter que vencer essa partida. Eu acho que é um jogo vital, é decisivo pro Brusque aí na sua luta contra o rebaixamento. Alisson. Vamos lá fazer figa, ficar na torcida aí pro nosso representante, pro Brusque também buscar esses 3 pontos. Ele consiga sair do Z4, da zona de rebaixamento. A gente fica sempre na expectativa aí pro melhor desempenho das nossas equipes, para que eles permaneçam nas divisões, pelo menos permaneçam nas divisões que estão presentes, né? Já que não vai buscar o acesso à Série A, mas que pelo menos não caiam à terceira divisão. Amanhã tem Série A, Tigre em campo, e o Criciúma convocou o torcedor Carvoeiro. Luta, garra, determinação, negociar. Esse é o clima no sul do estado, todos juntos com o Criciúma tentando manter o Tigre na Série A para evitar o rebaixamento à Série B. Criciúma que vai enfrentar o Atlético Paranaense 6h30. O vídeo motivacional ficou incrível. Agora a Semensat cá entre nós, hein? Quem não pode ficar inventando é o Tencate. O Tencate nas últimas rodadas aí tem atrapalhado um pouquinho a equipe, né? As escalações não têm ajudado o Tigre. Ele recebeu peças, reforços que inclusive chegaram com esse status de titulares, e parece que ele não consegue encaixar na formação, já que ele tinha aquela base que vem há muito tempo, né? Há várias temporadas, oh meu Deus do céu, há várias temporadas com ele, parece que ele não consegue encaixar essas novas peças. Alisson, eu vou discordar um pouquinho de você no que se refere a reforços. O Criciúma fez contratações que podem se tornar reforços. Mas, por exemplo, você olha, trouxe o Pedro Rocha, você fala, pô, que baita contratação, né? Jogou no Grêmio, estava lá no Fortaleza, que à época era líder da Série A do Brasileiro, e estava sem espaço, mas ele não joga. Ele chegou no Criciúma, lesão, 10 dias fora, então ficou fora. Patrick de Paula, você percebe nitidamente que é um jogador que tem, tecnicamente, muita condição de ajudar. Só que ele ficou 400 dias sem jogar futebol. E aí, no jogo contra o Palmeiras, por exemplo, que é um jogo mais longo, chega no segundo tempo, a dificuldade física ela é imensa. O Dudu, que você conhece bem, que começou no Palmeiras, no Figueirense, é o jogador que não está conseguindo também jogar 90 minutos. Ele até roubou a posição do Claudinho e foi muito elogiado aqui, só que não consegue jogar 90 minutos. Então, a janela até agora ela não está ajudando o Tencate. Para esse jogo, especificamente contra o Palmeiras, foi o pior jogo do Criciúma no campeonato. Ele armou o time com 3 volantes e o Criciúma não marcou ninguém. É verdade que para parar esse rapaz aí, o Estevão, só se algemar ele, né? Os braços e as pernas, porque para mim hoje é o melhor jogador do futebol brasileiro. Mas o Criciúma foi muito mal. O Rodrigo, o capitão, estava fora nesse jogo, se recuperando de uma torção no tornozelo. O Wilker Angel está fora já faz um tempinho, porque machucou o joelho e deve voltar daqui umas 2 semanas. Tomara que volte em bom nível, que é o melhor zagueiro que o Criciúma tem. Então são muitas as dificuldades que o Tencate teve. A sequência de jogos depois da parada, Palmeiras, que já passou, foi um desastre, Atlético Paranaense em casa e depois sai para o jogo atrasado com o Grêmio e lá no confronto com o Bahia. Então é uma sequência muito dura e se você pegar o histórico recente, em 18 pontos que o Criciúma disputou, ele fez só 4. Né? Ele ganhou do Bragantino em casa e empatou com o Vasco. E os outros jogos ele só perdeu. Então é um momento de instabilidade. E aí eu vou concordar contigo
que o Tencati não ajudou na última entrevista coletiva, porque ninguém perguntou absolutamente nada para ele sobre permanência. Aliás, não se questiona o trabalho do Tencati, que já vai dar 3 anos de sequência. E ele, do nada, ao explicar o porquê que o Rodrigo não jogou contra o Palmeiras e recebeu folga no final de semana para ter um compromisso familiar lá no Mato Grosso, ele disse o seguinte: não, se precisar sair hoje, eu saio e tudo bem. E aí, quando um treinador coloca isso, você logo chega à conclusão que algo não está bom, que algo não está bem. Mas esquece tudo isso aí, o clube está fazendo essa campanha, a imprensa também, o torcedor também, de levar o torcedor no estádio amanhã, porque este jogo contra o Atlético Paranaense, ele é o jogo para trazer um conforto para o Criciúma no que se refere à tabela. Se ele ganhar o jogo, daqui a pouco a gente vai ter a tabela da Série A, ele passa o Atlético Paranaense, coloca mais um time entre ele e a zona do rebaixamento, traz o Atlético para a briga, dependendo do que acontecer com o Corinthians, com o Fluminense, com o próprio Grêmio que joga com o Flamengo, ele ganha um conforto ainda maior em cima dessas equipes, ao passo que um resultado negativo, dependendo da combinação, ele pode até entrar na zona do rebaixamento. E entrar na zona do rebaixamento, faltando 10, 11 rodadas para terminar o campeonato, é muito complicado. Então, este jogo em casa tem um fator fundamental. Alisson. Sati, você pediu, Criciúma 15º colocado, 28 pontos. Logo à frente, na 13ª posição, está o Atlético Paranaense, tem 30. Era isso que falava o Sema. Vencendo, ultrapassa, né? O rival de amanhã, o concorrente nessa briga aí para evitar o rebaixamento. Então, é o jogo que o torcedor tem que sim estar presente no estádio, lotar o Heriberto Wilson para apoiar o Criciúma. Isso eu acho que o torcedor do Criciúma, nos últimos anos, tem comprovado que não abandona a equipe, principalmente nos momentos mais difíceis, está presente, apoiando, incentivando, e acredito que amanhã é casa cheia para buscar essa vitória. E a vitória não importa o placar, não importa se joga bem, se joga mal, tem que conquistar os 3 pontos. O mais importante agora, nesse momento, para o Criciúma é ter esse respiro, né? Esse alívio na tabela de classificação. O Criciúma conseguiu acumular uma gordurinha, mas nesse segundo turno, no retorno do Brasileirão, vem tropeçando. Foram 3 derrotas em sequência, perdeu 3 aí nas últimas rodadas do Tigre e se complicou um pouquinho nessa briga para evitar o rebaixamento. É bom a gente frisar e lembrar também, tem uma partida atrasada, não enfrentou o Grêmio. Então, vencendo o Atlético Paranaense, também na sequência aí, enfrentando o Grêmio nessa partida atrasada, pode dar uma tranquilizada. Só para completar, a respeito da minha visão, a minha opinião, Semensati, quando eu falei a respeito do Tencati, lógico que a postura dele foi errada, né, de confrontar, de colocar o cargo à disposição, não é uma ação bacana porque passa uma mensagem até ruim para o grupo, o cara pode abandonar o barco a qualquer hora, né, mas eu quis questionar principalmente a presença do Arthur Caíque, né, eu acho que não é jogador de Série A, não é atleta para ser titular num campeonato brasileiro, era isso que eu falava, não sei se o Sema concorda ou não, rapidinho, qual é a tua opinião, Sema? Não, é o seguinte, concordo contigo, a dupla de ataque está rendendo melhor aí, a Nick Bolassi e Alano. Aí veio a informação, o Alano chegou atrasado, por isso o treinador puniu. Eu digo, contra o Atlético, não é hora de gerir grupo, não é hora de nada. É hora de escalar quem está melhor, porque tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira. E uma das novidades, como o Semensati falou há pouco, no jogo contra o Atlético Paranaense, é o zagueiro Rodrigo, capitão, que não enfrentou o Palmeiras, e ele fala sobre essa volta. Trabalhando, mesmo ali com a fisioterapia, já venho também fazendo alguns trabalhos, né? Já vinha fazendo alguns trabalhos no campo, né? Com os fisioterapeutas, com a preparação física também. E essa semana comecei, juntamente com o grupo, né? Com todo o plantel, para que eu possa aí dia a dia tá melhorando tanto a minha parte clínica como a minha parte física, mas já me sinto bem sim, me sinto apto a estar no domingo já juntamente com a equipe para estar agregando. Bom jogo ao Rodrigo e boa sorte ao Criciúma nesse duelo de 6 pontos, nesse confronto contra o Atlético Paranaense. Vamos mudar de assunto agora? Falar de futsal, colocar mais um jogadoraço nessa equipe que está escalada aqui no nosso Clube da Bola, na NDTV, direto do Uzbequistão. Giovanni Martinello está por lá para falar da Copa do Mundo de Futsal. O Brasil aplicou mais uma goleada, 9-1 na Tailândia, e agora só espera a próxima fase da competição. Fala, Didio! Boa tarde, amigo. Sempre um prazer falar contigo.
Um abraço, Alisson. Prazer é todo meu. Para nós aqui já boa noite, para vocês ainda boa tarde. Estamos 8 horas à frente do horário aí de Santa Catarina. Alisson, eu tô bem aqui no Centro Histórico de Bucara, que é onde a seleção brasileira está jogando essa primeira fase da Copa do Mundo de Futsal. E você disse bem, o Brasil ontem encerrou a sua participação na primeira fase da competição com mais uma goleada, 9-1 para cima da Tailândia. É média de 9 gols por partida. Melhor ataque da Copa do Mundo de Futsal até aqui. O Brasil estreou vencendo Cuba 10-0, depois fez 8-1 na Croácia na segunda rodada e 9-1 para cima da Tailândia na terceira rodada. O sábado aqui foi de descanso pela primeira vez desde que os jogadores da seleção brasileira chegaram a Bucara, isso faz 11 dias. Os jogadores tiveram um dia de folga, foram liberados para sair do hotel, para almoçar nos restaurantes da cidade, para dar uma caminhada e conhecer a linda cidade de Bucara. Então hoje foi um dia de folga, um dia de recuperação. Amanhã já tem trabalho duro, porque amanhã a seleção volta a focar já nas oitavas de final da Copa do Mundo. Terça-feira, 9h30 da manhã, tem jogo. Boa, Didio. Você ouviu o Pito? Você conversou com ele, é isso? A verdade, conversei com vários jogadores aqui, né? Ontem na zona mista, lembrando que hoje foi dia de folga, então nenhum jogador da seleção brasileira conversou com a gente, nós respeitamos, né? A gente tem que, às vezes, também, né, respeitar o espaço dos outros. Então, hoje foi um dia de folga, um dia para eles aproveitar o descanso. A gente não teve entrevistas no dia de hoje, mas ontem, depois da partida, sim, conversei com o Pito, conversei com o Marcel e conversei com o Ferrão também. Vamos começar ouvindo o Pito? Pito, que ontem foi eleito pela FIFA pelo segundo jogo seguido como craque da partida. Ele foi importantíssimo, marcou 2 gols, jogou muito bem e tem ajudado muito a seleção brasileira até aqui nessa Copa do Mundo de Futsal. Ele catarinense, nascido em Chapecó. Vamos ouvir o que disse o Pito. Nós estamos preparados para tudo. Eu acho que o objetivo, claro que não é esses números, buscar todos esses números, é nós estar bem, se sentir bem dentro da quadra e, consequentemente, tá vindo os resultados. Então, acho que é manter focado e ir até o final, porque, como eu disse antes, agora não tem para onde correr e tem que estar ligado o tempo inteiro. Tá aí o Pito, né? Jogador catarinense, importantíssimo, melhor jogador de futsal do mundo e que tem colaborado muito até aqui, né, com essa campanha que a seleção vai fazendo. Ele falava dos números ali, a seleção tem os melhores números até aqui da Copa do Mundo, melhor defesa, só sofreu 2 gols em 3 jogos, melhor ataque, a seleção brasileira fez 10 na primeira rodada, 8 na segunda, 9 na terceira, são 27 gols, uma média de 9 gols por partida. E tem ainda o artilheiro da competição, que é o Marcel, com 8 gols até aqui. E eu ouvi o Marcel também falando dessa primeira fase da seleção brasileira e dessa artilharia na Copa do Mundo. Muito feliz com as goleadas, com as vitórias, mas muito feliz de ter tomado só 2 gols. Poderia ser menos, tomamos 2 gols por erros nossos, mas muito feliz com a nossa primeira fase. Mais 3 gols, artilheiro da competição, você tá disparando, hein? Ah, tá bom, né? Se continuar assim, tá bom. Esse dia 6, sendo campeão e artilheiro, seria um sonho. Tá aí o Marcel, jogador da seleção brasileira, artilheiro da Copa do Mundo de futsal até aqui. E de artilheiro para artilheiro, porque a última Copa do Mundo disputada na Lituânia em 2021 teve um catarinense como artilheiro, o pivô Ferrão. Ele marcou 9 gols lá na Lituânia e ontem, contra a Tailândia, balançou as redes pela primeira vez na Copa do Mundo de futsal. E deixa eu lembrar o porquê. Ele não participou do jogo de estreia contra Cuba, porque ainda se recuperava de dores. Depois, na segunda rodada contra a Croácia, ele jogou pouquíssimos minutos. Contra a Tailândia ontem, ele teve uma minutagem um pouco maior e balançou as redes pela primeira vez aqui no Uzbequistão. Um fato que fez ele comemorar bastante aí, né? Esse momento e esse primeiro gol na Copa do Mundo. Coisa boa, né? Fazer o primeiro gol depois de ter sofrido essa pequena lesão, né? Onde me incomodou um pouquinho. Então, vamos embora. Agora foi o primeiro, agora tirou já aquela pressão da estreia, agora só vai. Parece que todo mundo estava torcendo para que esse seu primeiro gol saísse, né? Afinal de contas, o time todo correu para te abraçar, né? Acho que isso que é bacana, né? O nosso grupo está bem fechado. Quando um faz o gol, todo mundo comemora junto. Acho que isso demonstra que é uma equipe que quer ganhar, né? Acho que um torce pelo outro e todo mundo está feliz junto. Tá aí o Ferrão. É isso, a seleção tá assim, tá unida,
tá embalada, fez uma primeira fase muito boa, mas a gente sabe, né, Alisson, a coisa começa a esquentar a partir de agora. É verdade, é verdade. Parabéns, inclusive, amigo, pela cobertura aí, acompanhando de pertinho a seleção brasileira nessa Copa do Mundo, no Mundial de Futsal. Ô Giovanni, deixa a gente falar de outros assuntos, não só relacionados ao esporte. Essa praça que você está aí posicionado lembra muito aquela praça em frente à Catedral em Chapecó. Cadê o desbravador, amigo? Ah, não. Aqui não tem o desbravador, viu? Mas aqui, eu vou te dizer, ó, Bucara é uma cidade que me surpreendeu muito. Por ignorância minha, falta de conhecimento mesmo, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer. Eu vim aqui preparado para uma coisa e eu encontrei aqui uma cidade maravilhosa. Ela tem aproximadamente 300 mil habitantes. É uma cidade que vive do turismo. A gente está olhando imagens aí do mercado público da cidade. Ó, esse é um pãozinho aí que a turma vende a céu aberto ali no mercado público. São mais de 1000 lojas nesse mercado público. Você encontra de tudo, absolutamente de tudo. De uma agulha a uma bicicleta. A gente vai ver na sequência das imagens aí, tem frutas, tem verduras, tem calçados, tem roupas, perfumes... e tem até um açougue a céu aberto ali. A gente vai ver no fim das imagens aí que tem um açougue a céu aberto ali, onde o cara prepara os cortes com uma machadinha, meu caro Alisson Francisco. É o modo raiz mesmo, viu? Aqui é modo raiz. Mas assim, ó, aí, ó, dá uma olhada na imagem aí, ó. Isso aí é um açougue a céu aberto. E aí eu aproximei dele ali, a gente vai ver a machadinha ali, ó. O Badá fez muito churrasco em Chapecó, preparando os cortes com uma machadinha parecida com essa. Mas falando um pouquinho mais de Bucara aqui, 300 mil habitantes, uma cidade rica historicamente, né? Ela fez parte da Rota da Seda, então assim, tem muita religião, tem muita cultura, tem muita história aqui, são mais de 140 monumentos importantes do ponto de vista arquitetônico e histórico, lembrando que a cidade ela virou patrimônio mundial pela Unesco em 1993. É uma cidade belíssima, fantástica, viu? O pessoal da Vigilância Sanitária olhando essas imagens aí já ficou até com dor de barriga. Aqui não tem isso, né, Alisson? Se tivesse, aquele açougue não existiria. Ô, Didio, já que a cidade surpreendeu positivamente, já topa encarar um barbeiro uzbequistão? Hoje eu encarei. Não foi fácil a troca de mensagens ali, explicar para ele. Só para garantir, não foi com a machadinha que ele fez a barba, né? Não. Foi no modo tradicional mesmo, usando a máquina, usando a lâmina. Mas hoje eu consegui me comunicar legal com ele e consegui fazer a barba aqui. Foi a primeira experiência no barbeiro aqui no Uzbequistão. Tá certo. Valeu, obrigado, Giovanni Martinello, ao vivo. Já na noite, né? Não é madrugada ainda, né? Na noite do Uzbequistão. Não, que horas são aí agora? 2? 2h23 no meu relógio. Então nós estamos com 10h23 aqui, 8 horas à frente do horário aí de Santa Catarina. Alisson, só lembrando, né, que hoje a gente teve 4 jogos... E amanhã a gente tem mais 4 jogos encerrando a fase de grupos da Copa do Mundo. E só amanhã, no fim do dia, o Brasil vai saber quem vai enfrentar na próxima terça-feira, às 9h30 da manhã. O Brasil vai enfrentar... Porque é assim, são 24 seleções, classificam 16. Primeiro e segundo de cada grupo e mais os 4 melhores terceiros colocados se classificam também. O Brasil vai enfrentar na terça-feira um dos melhores terceiros. Então, precisamos esperar terminar a fase de grupos para saber ali qual vai ser o adversário do Brasil na próxima terça-feira. Boa. Valeu, Didio. Obrigado, amigo. Bom trabalho. Fica sempre à disposição para aparecer aqui no nosso Clube da Bola, na NDTV, direto lá do Uzbequistão. Ô, Sérgio Badá, topa fazer um churrasco ali com aquela carne raiz do Uzbequistão? Mas com certeza, não dá nada. No fogo apaga Salzinho, tudo, mata tudo, né, Badá? Direitinho, coloca na brasa e tá tudo certo. Só não Bem peça pro Sérgio, Sérgio, só não peça pro Badá fazer pão de alho, que aí o negócio dá ruim. Não. Não, pão não é comigo. O pão deixa queimar, mas carne não. Tá carne certo. É comigo, agora o pão não tem jeito. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, galera. Intervalo rapidinho aqui no nosso Clube da Bola.
Na sequência, a gente fala do Figueira, que vai entrar em campo pela Copa Santa Catarina. Figueirense que está dando vexame atrás de vexame, o treinador puxou a orelha dos jogadores, o clima não ficou bom no vestiário. Já já é o assunto aqui no nosso Clube da Bola na NDTV. Fica ligado que é rapidinho o intervalo.